Saudações, pessoal. Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Começando esse 99º vídeo sobre alguns Daimons abordados na coleção Grimarium Verum Carpinicron. Esses vídeos já são em si uma referência bem ampla para você começar a lidar com esses novos ou não nomes explorados dos Daimons, seja academicamente ou na prática da tua magia, e mesmo sem ter o apoio da obra, como esse nome que eu vou passar hoje para vocês. Também eu destaco que me esforcei na visão o mais imparcial possível, quando muito contendo a opinião de ambos os lados pró ou contra Daimons, caso, ao invés de praticar magia, você atue e adore tua religião pró ou contra cada um dos nomes aqui apresentados. No caso de Lamia, em particular, este nome tem muita relação com a ufologia, pois é uma manifestação dos reptilianos e, com sua presença na mitologia de diversas nações pelo mundo, poderá desmistificar muita coisa, tanto pró como contra os Lamiae. Mais do que seres separados do convívio humano, esses eram acessíveis aos humanos e, em alguns locais, com a perfeita interação das partes. Ainda assim, lembremos que a exploração desses nomes dos vídeos é quanto à relação deles com a magia, não com religiões. Mas eu não tenho como e nem quero me preocupar com quem lida com esses daimons em adoração ou combate religioso aos mesmos nomes também. Cada pessoa no seu caminho. Então é aí que eu entro com a minha proposta de trazer a demonologia para ser usada também dentro da magia do caos, ao invés de criar nova religião da mão esquerda. Cada qual ao seu caminho, eu sei e já disse, mas em ambos os casos o dogma de se fazer o certo ultrapassa até mesmo as adaptações, as mudanças que precisamos fazer para que nossas vontades pessoais se realizem, ou para substituirmos algo que falte pelo que temos em mãos diante de uma situação de urgência, por exemplo. Assim que o resultado seja pela simplicidade de nossas ocasiões conforme necessitamos da magia. Opor-se a isso é uma autossabotagem, não uma regra. Assim, é a prática que nos traz a excelência. Assim, novamente, a filosofia por detrás desses vídeos que eu faço é para se praticar demonologia sim, mas não exclusivamente a salomônica, ou a luciferiana, ou a minha linha, mas uma constante adaptação para que você possa praticar sempre uma prática que funcione para você. Imagina o drama que seria discutir com dogmáticos a cor certa da vela, quando sem um tostão você precisa de um emprego urgente? Pois bem, na magia do caos você não só pode, mas deve improvisar. Seja com incenso, seja com a visualização e patchworking, seja com invocação ou evocação, ou seja, como for. Enquanto o que importa é você construir a autoconfiança a realizar a tua vontade com sucesso. Então, o certo é a regra estabelecida nos primórdios da magia do caos, aquilo que funciona. Quando entrar num trabalho, em grupo no caso, ou parceria com alguém, recomendo que use essa exigência para si e não perca seu tempo obrigando a outra pessoa a seguir a mesma filosofia pragmática sua. Mas, quanto ao tema de hoje, o resto do vídeo é longo, ok? Apesar deste nome não ter informações no Grimarium Verum original de Albeck, tem menção no Dictionnaire Infernalis de Collis de Plancy, um demon pouco conhecido, mas ainda assim muito importante seu destaque, principalmente pelas suas manifestações modernas, sempre muito interessantes diante da interação com os seres humanos nas mais diversas mitologias. Assim, foi necessário incluir uma vasta pesquisa, até mesmo arqueológica, das fontes a substituírem a exclusiva visão de religiosos, né? Mas falando sobre o Lamias, ela está na coleção Grimarium Verum Carpinicron no último volume, chamado Esquecidos, para vocês aproveitarem de assunto raramente explorado ou conhecido. Este é um dos poucos que cabalistas e satanistas o consideram, porém,
por serem muito dinâmicas, mais que poderosas, implica em muitas possibilidades com seus outros nomes, etimologia, mitologia, a sua manifestação na Quimbanda, Lamiai, os Lamiai, Lamie ou Lamiai, né? A mãe de Cíbila e Herófila, Dravildianos, ou Nagas reptilianos, os Ramayama, os Mahabharata, a serpente voadora do Egito, como bem e mal, aparência, filhos de Lâmia, atributos, como essa mudança aconteceu, e a Maruca, a terra dos deuses serpentes, aqui no... Hora da magia do Opa! Tá aí o sigilo e a imagem da Lâmia. Vamos lembrar aqui uma frase do livro de John Keats, de Lâmia. Sua cabeça era uma serpente, mas doce e amarga. Ela tinha a boca de uma mulher com todas as suas pérolas completas. E por seus olhos, o que esses olhos poderiam fazer a não ser chorar, e por terem nascido tão bonitos. Apesar de Lâmia ser um termo pejorativamente empregado por Peter Binesfield em 1589 d.C., há uma mulher bruxa sugadora de sangue e uma bruxa monstro noturno. Na real mitologia grega, Lâmia era a bela serpente que, por suas características de monstro ou demônio horrível, matava todas as crianças em que conseguia pôr as mãos. Antigos gregos tinham medo dela e fariam seus filhos usarem talismãs e amuletos para que pudessem serem protegidos do demônio devorador de crianças. Lâmia, o tubarão, ou perigoso tubarão solitário, ou grande tubarão branco. Seguindo outras várias interpretações e contextos, é uma pessoa e classe de demônios noturnos da Grécia. Isidoro de Sevilha refere-se às lâmias como bruxas, e seu nome deriva das lamiare, despedaçar. As lâmias da terra pouco têm em comum com lâmias do mar, ditas rainhas das ninfas marinhas. A lâmia dos hortos satinates, por outro lado, nada mais são do que um tipo de gado selvagem altamente agressivo e destrutivo. Outros nomes: Lâmia, numa possível conexão com a mitologia da Mesopotâmia. Lâmia pode ser considerado do demônio da Mesopotâmia chamado Lamashtu. É uma possibilidade, eu não afirmo isso com convicção, pois deveria me embasar por antropólogos, mas ainda passível de críticas. A etimologia. Estudiosos modernos sugerem que seu nome deriva de uma radical proto-hindu que significa espírito noturno, mas o antigo escritor grego Aristófanes acreditava que seu nome se originou da palavra para esôfago, que ele propôs se referir ao consumo de crianças. Alguns autores destacam que na Quimbanda a pomba gira Maria Quitéria usa sua energia, mas isso carece de confirmação. Como eu digo sempre, na Quimbanda podem existir seres desencarnados, humanos principalmente, que desenvolvem o uso da energia de seres divinos, por assim dizer. Agora, a mitologia. Na mitologia grega antiga, Lâmia de Cirene era originalmente rainha da Líbia, o país Líbia, conhecida por sua graça e grande beleza estonteante. Ela era filha de Poseidon, o deus do mar. No entanto, de acordo com outros relatos, seu pai era o rei Belos da Líbia. Ninguém sabe exatamente quem foi a mãe de Lâmia. Embora sua linhagem fosse possivelmente divina, ela era uma mulher mortal. Em alguns relatos, Lâmia tinha 2 irmãos, os irmãos gêmeos Aegyptus e Danaus. Aegyptus tornou-se o rei da Arábia, foi casado possivelmente com Nayad el-Hiroi e teve 50 filhos. Danaus assumiu o trono da Líbia depois que seu pai Belos, mas mais tarde ele se tornou rei de Argos. Ele também tinha várias filhas que eram conhecidas coletivamente como Danaides ou Danaides, Danaides ou Danaides, DS, né, mudo.
A Lâmia era uma amante do deus Zeus, que gerou vários filhos para ela também, como Poseidon e Apolo. Mas a maioria de seus filhos eram condenados à morte ou amaldiçoados por toda a eternidade. Mas o relacionamento com Zeus, se é que pode ser denominado relação, teve um custo terrível. Hera, a esposa de Zeus, que teve que lidar com muitos casos de infidelidade do seu marido, sucumbiu ao ciúme destrutivo usual e tentou prejudicar sua rival. Ainda assim, lembremos que existem duas versões dessa história. Uma versão, Hera simplesmente mata todos os filhos de Lâmia e a transforma em um monstro comedor de crianças, amaldiçoado a caçar crianças por toda a eternidade, para matá-los e devorá-los. Uma variante dessa versão afirma que Hera forçou Lâmia a devorar seus próprios filhos. Em outra versão ainda, Hera rouba a prole de Lâmia, fazendo com que a rainha Líbia perdesse a sanidade por causa da dor e do desespero. Tal é a extensão de sua loucura angustiada que ela é levada a roubar e devorar os filhos de outras pessoas, simplesmente porque ela inveja muito esses pais e não pode suportar sua felicidade. Com o tempo, ela se transformou em uma mulher louca, em um verdadeiro monstro. Ela se tornou uma dracaina, serpente ou dragão, que ainda possui algumas características humanas. Outro termo para este ser é impulsa. É encontrado em vários mitos gregos, referindo-se a uma mulher que muda de forma e que, entre seus atributos, pode assumir a forma de uma mulher cobra. Entretanto, Lâmia não era de todo ruim. Sua tristeza a fez voltar a beber e, quando bebia, seu humor melhorava consideravelmente, permitindo que seus súditos fizessem o que quisessem. Foi isso, afirma Diodoro, que deu a impressão de que ela havia ficado cega, o que por sua vez fez as pessoas acreditarem que ela tinha olhos removíveis. Logo, a noção de que Lâmia tirava os olhos das órbitas se espalhou, com Plutarco acrescentando que ela tirava os olhos quando estava em casa e os substituía quando viajava. Notamos clara referência aos vizinhos como oferenda, aos vinhos como oferenda à Lâmia. Em algumas versões, foi Zeus quem deu a ela essa habilidade. A metáfora talvez fosse apropriada, dado o embotamento dos sentidos do vinho que Lâmia buscava tão desesperadamente. Então, versões posteriores da história de Lâmia relatam que Hera a amaldiçoou com a incapacidade de fechar os olhos e que ela sempre veria a imagem de seus filhos mortos diante deles. Eventualmente, Zeus teve pena de Lâmia e deu a ela a habilidade de remover os olhos quando ela desejasse. Dessa forma, ela seria capaz de apagar as visões horripilantes ocasionadas a encontrar descanso. Disse que com esse dom ela também ganhou o talento para a profecia. Ao mesmo tempo, Zeus concedeu a ela a habilidade de mudar de forma. Com o tempo, a história de Lâmia tornou-se embelezada e foi absorvida pelo folclore europeu como um monstro, o qual amedrontava crianças para se comportarem bem. Ela evoluiu para muitas criaturas, as lâmias, que eram como vampiros e súcubos combinados. Dizia-se que seduziam jovens e depois se alimentavam de seu sangue. Frequentemente na literatura, Lâmia ou os Lamiae são descritas como sedutoras sanguinárias, e o termo pode significar aventureiras sem coração que arruína homens. Quanto ao que Lâmia pode significar para você no sentido espiritual, veja o tema por detrás dos seus mitos. Lâmia foi atormentada por ser extremamente bonita. Hera a escolheu para puni-la, embora as velhas histórias nos informem que Zeus fez sexo com quase todas as deusas, espíritos femininos ou mulheres humanas em que ele pudesse colocar as mãos. Hera atacou Lâmia de forma que ela pensou que seria pior para qualquer mulher fazê-la matar seus próprios filhos. A demonização de Lâmia reflete alguns dos mitos de Lilith. Na mitologia, Lilith também foi forçada a permitir que 100 de seus filhos fossem mortos todos os dias para que pudesse viver a liberdade, além do Jardim do Éden. Nos mitos gregos, Lâmia foi demonizada por causa do ciúme cruel de uma deusa. Caso as pessoas são talentosas, bonitas ou bem-sucedidas,
podem incorrer na ira de inveja dos semelhantes. Lâmia representa isso. A lâmia mais conhecida foi provavelmente a encontrada por Mênipo na estrada para Cencreia, Corinto. Disfarçada de bela donzela fenícia, quando viu o belo rapaz de 25 anos andando sozinho à noite, apertou sua mão e declarou seu amor eterno por ele. Mênipo se apaixonou por ela na hora. Apolônio de Tiana, no entanto, percebeu seu ardil e avisou Mênipo: "Você alimenta uma serpente alimenta você." Quando Mênipo se recusou a ouvir, Apolônio repreendeu o casal em sua festa de casamento, e imediatamente todos os alimentos, riquezas e servos ilusórios desapareceram. A lâmia confessou que estava engordando Mênipo para servir de banquete. Esse relato foi recontado, fortemente alterado e romantizado por John Keats em seu poema Lâmia, que também definiu a imagem enganosa de lâmia como um híbrido de cobra ninfa. Antigas lendas inglesas falam da criatura lâmia. Aparece nos cemitérios como bela donzela e atrai jovens incautos para sua morte. Diz a lenda que se alguém visse a bela donzela no cemitério, deveria chamar por ela, pois lâmias não podem falar porque têm língua bífida, como cobras. Na Quimbanda atribui-se a pombagira que usa a energia de lâmia como Maria Quitéria, porém carente de confirmação prática e mesmo do perfil de ambos completamente distintos, tanto em manifestações como em atuação. A outra que usa a energia de Daimon Nagini, conforme definição dos seres semidivinos na Índia e Malásia, é a pombagira das cobras, outra referência da mesma fonte Nagas, mas da parte masculina é o Exu Sete Cobras, que denuncia a fonte de energia também Nagas. Lamia e Lamiai. Lamiai agora não são nada mais do que outro bicho-papão a assustar crianças. A propensão de Lâmia para matar bebês é compartilhada por Empusa, Mormo e Gelo, todos aproximadamente intercambiáveis. Filóstrato agrupou as Lâmia, Empusai e Mormoliciai como sinônimos, dizendo que desejavam as alegrias da carne, mas desejavam mais a carne humana e seduziam sua futura presa. Geloudes, por outro lado, estão ligadas a Lesbos e descendem da donzela assassina de crianças Gelo. Comida por Gelo, descreve um recém-nascido que definha. Topsel classificou Lamiai, do latim, e Empusai, do grego, entre fadas, ou talvez espectros, ou talvez composto de besta e peixe, ou mesmo alegorias poéticas de belas prostitutas. Ele os equiparou ao hebraico Lilith. Eles têm rosto de mulher, escamas de dragão, 4 patas com cascos, assobio de dragão e formas muito grandes e lindas em seus seios. Lâmias eram extremamente rápidas, usando sua velocidade para atropelar suas presas e seus artifícios naturais para seduzir os homens. Os tubarões Lamnid, incluindo o grande tubarão branco, receberam o nome de Lâmia. Seus descendentes, as lâmias ou impulsas, são ainda menos respeitáveis. Embora as lâmias sejam capazes de mudar de forma, e geralmente aceito que elas têm a forma de mulheres gigantescas, rudes, corpulentas e monstruosas, com membros inferiores deformados. Suas pernas podem ter mais de 2 pernas e tendem a ser incompatíveis. Uma pode ser de bronze, a outra de algum animal, como um boi, jumento ou cabra, ou uma lâmia alvejada por um camponês em Coropion, Ática, tinha 3 braços, mais de 5 metros de comprimento, onde seu sangue gotejava, nenhuma grama crescia. Lamiai são impuras, glotonas, lascivas e estúpidas. Eles acasalam com dragões e são governantas pobres. A varredura da lâmia é usada como expressão para a desordem. Não sabem fazer pão, colocando a massa do forno frio e empilhando brasas em cima. Elas alimentam seus cães com feno e ossos de seus cavalos. Elas irão, no entanto, mostrar gratidão a qualquer um que os ajudar a sair de seus desastres domésticos. Eles são
ricos, mas não inteligentes o suficiente para manter suas riquezas. Eles são poderosos, mas podem ser espantados com gritos e xingamentos suficientes. Uma lâmia chamada Mopa costumava andar à noite, abraçando e esmagando os homens que encontrava até que rugissem como touros. Mas se sua suposta vítima arrebentasse seu cocar, ela prometeria vida e riqueza para recuperá-lo. Ela também manteve sua palavra. Muito rapidamente, a ideia de Lâmia evoluiu para a ideia de muitos desses daimons, os Lamiae, com referência ao início do século III d.C., e as obras de Flávio Filóstratos. As Lamiae então estão mais de acordo com a ideia de súcubos ou vampiros do que de daimon original Lâmia, pois as Lamiae eram sedutoras e comedoras de jovens homens, ao invés de crianças. As lâmias podiam assim assumir a forma de belas mulheres, escondendo as patas de cauda de serpente para atrair incautos para a cama. Essas Lamiae eram talvez filhas de Hecate, residentes no mundo inferior. Essa ideia de Lamiae que foi usada em imagens subsequentes das figuras mitológicas gregas, inclusive em Lâmias de Keats. A mãe de Cíbila, Herófila. A Líbia Cíbila Herófile, uma das primeiras profetisas de Delfo, ou Delphi, era filha de Zeus e Lâmia. Pausanias em seu Descriptions of Greece, tradução de Jones, diz: há uma rocha erguendo-se acima do solo, no caso no oráculo de Delfos. Sobre ela, dizem os elfos, lá estava e cantava os oráculos de uma mulher, de nome Herófilo e de sobrenome Cíbila. Antiga Cíbila, que encontrei, era tão antiga quanto qualquer outra. Os gregos dizem que era filha de Zeus com Lâmia, filha de Poseidon, que ela foi a primeira mulher para cantar oráculos, o que o nome Cíbila foi dado a ela pelos líbios. Suidas su Cíbila, tradução Suda Online, do léxico grego bizantino 10 d.C. Cíbila, a filha, no caso de Apolo e Lâmia, embora, de acordo com alguns, havia outras Cíbilas. Um eritraiano, ou eritraiano, porque ela nasceu de uma região de Eritrae. Alguns supunham que ela era uma siqueliana ou siciliana, Cíbila, outros uma leucana ou leucaniana, outros um sardão, outros um gergitiano, outros um rhodiano, outros um líbio, outros um samia. São vários nomes, mas de dravidianos ou nagas septilianos. Notamos similaridades em símbolos e significados culturais também em serpentes arcaicas que, com qualidades humanas, provocaram a imaginação de contadores de histórias de outras culturas. Na mitologia hindu e budista, a naga desenvolveu-se como um criptoide que atingiu tamanho imenso, possivelmente influenciada pelos encontros que essas culturas tiveram com grandes cobras, como sucuris ou jiboias, e também com a poderosa cobra-rei. Nasceu a lenda dos nagas. Como a maioria das cobras, a naga poderia se enrolar e estrangular suas vítimas. Seus dentes venenosos, cauda de ferrão e garras afiadas tornavam-no formidável predador, caçando suas selvas e pântanos na Índia e na Ásia. O povo serpente, ou nagas de antigas fontes sânscritas, que dizem ter habitado montanhas da Índia e Tibete, eram chamados de Sarpa. A teosofista H.P. Blavatsky publicou estudo abrangente dessas pessoas antigas em sua notável obra The Secret Doctrine, Doutrina Secreta, em português. Ela afirma que os nagas ou Sarpa da Índia são inquestionavelmente os serafins judeus do Antigo Testamento, derivados do termo serapi, que significa serpente. Mas mais importante do que a mitologia é a arqueologia, quando, na década de 1920, arqueólogos fizeram algumas descobertas incríveis no vale do rio Indo. As ruínas de duas grandes cidades antigas foram escavadas, uma chamada Mohenjo-Daro
e a outra Harappa. E como cidades da Mesopotâmia e do Vale do Nilo foram construídas em planícies aluviais. Mas, ao contrário dessas outras cidades, parecem ter surgido totalmente planejadas. Ambas eram idênticas em layout e, embora nenhum zigurate tenha sido encontrado, cada cidade tinha um monte de 10 metros de altura, uma espécie de plataforma artificial. Mohenjo-Daro e Harappa não evoluíram de aldeias primitivas, mas completamente completadas como cidades em um século ou mais. Foram construídos do zero, como se por força externa. Em outras palavras, construídos como colônia, provavelmente pelos sumérios e presumivelmente por seu engenheiro-chefe Enki. Pelas evidências arqueológicas, surgiram entre 3500 e 3000 a.C. e mais tarde tiveram um fim violento por volta de 2000 a.C. Esqueletos encontrados em suas ruínas apresentam alta taxa de radioatividade, como se algum holocausto nuclear tivesse ocorrido ali e destruído as cidades, para corroborar a hipótese defendida por muitos seres draconianos no nosso planeta e a possuírem papel ativo com os seres humanos, fosse com esse resgate histórico arqueológico, não apenas mitológico, a dar total credibilidade para muitas teorias sobre reptilianos, principalmente na ufologia moderna. Conforme essa alta taxa de radioatividade superar e expandir um vácuo nos anais das cadeiras na história humana acadêmica, destaca o fato dessas pessoas não aparentadas com arianos, que viveram cerca de 500 anos depois e colonizaram o Punjab e a planície gangética. Como antigos sumérios, o povo dessas duas cidades falava a língua desconhecida. Historiadores acreditam que foram lar dos antigos povos serpentes, os dravidianos. Fato que, além de comprovar muitas teorias sobre a origem humana com influência reptiliana, são provas de que pelo menos existiam e sempre interagiram com os seres humanos. Ou seja, a ideia de que eles foram sempre opostos não é verdade, então. O antigo, não que eles fossem no tempo inteiro amigáveis, mas também o inverso também não é real. O antigo livro de Dzyan, provavelmente a mais antiga das fontes sânscritas, fala de uma raça de serpentes que desceu dos céus e ensinou a humanidade. A recuperação dessa fonte antiga da obscuridade foi realizada pela teosofista Madame H.P. Blavatsky, que passou 3 anos no Tibete, Butão, Sikkim, acumulando milhares de fontes sânscritas, compiladas no livro de Dzyan. Neste livro, os Sarpa, ou grandes dragões, foram a 5ª raça a habitar o mundo. A 4ª raça foi uma raça de gigantes que viveram antes do dilúvio, mas dizimados pela catástrofe. O livro relata como deuses, serpentes ou dragões redescenderam após o dilúvio e instruíram humanos nas artes civilizadas. Esses deuses serpentes tinham rosto humano e cauda de dragão. Fundaram as dinastias divinas na Terra e consideradas ancestrais de nossa civilização atual. A 5ª raça do livro de Dzyan, o líder desses deuses era chamado de o Grande Dragão. Foram descritos como pessoas rudes e canibais, de pele escura e nariz achatado. Eram conhecidos por sua sabedoria e viviam no subsolo em cavernas. Esses nagas são descritos em muitas das fontes sânscritas como répteis inteligentes que poderiam voar pelos céus em suas carruagens, ao que descrevem adequadamente como dragões. Arianos que vieram mais tarde encontraram remanescentes desses povos serpente vividamente descritos em um dos seus mitos clássicos. Perto de Bogavata fica o local onde moravam as hostes da raça serpente, cidade de vias largas, murada e barrada, que legiões vigilantes mantêm e protegem. O mais feroz dos jovens serpentes, cada um terrível por causa do seu dente venenoso, e tronado no seu salão imperial está Vasuki, que governa todos eles. Muitas das evidências de que Dravidian, Dasyus e Nagas eram nomes diferentes das mesmas pessoas podem ser encontradas nos grandes épicos da Índia, no Mahabharata e no Ramayana. Ambos épicos dizem respeito aos primeiros contatos arianos com essas pessoas serpentes,
alguns dos quais eram amigáveis, mas muitos deles eram hostis. Devido ao acasalamento misto dos arianos com eles, uma espécie de ambiente e relação de amor e ódio parece permear os dois grandes épicos. No épico Mahabharata, o grupo de celestiais chega de carro aéreo e assistir à festa de casamento de um dos reis arianos. E os deuses vieram em carruagens nas nuvens, vim ver a cena de forma justa. Adityas brilhantes em seu esplendor, Maruts no ar em movimento, Suparnas alados, Nagas escamosas. Santos celestiais puros e elevados por sua música famosa, Gandharvas e belas apsaras no céu, carros celestes brilhantes em concentração navegaram no céu sem nuvens. O poema descreve a chegada de vários dravidianos. Os Adityas eram seus deuses sols, e os Maruts eram deuses da tempestade. Os Gandharvas, músicos celestiais, e as Apsaras eram as ninfas celestiais. Esses nagas escamosos se casaram com arianos, produzindo reis e heróis. Como na Suméria e Egito, muitos dos antigos deuses hindus acasalaram-se com humanos e produziram um híbrido mamífero réptil, reis semidivinos que ressoam em toda a literatura da Suméria e Índia. A literatura hindu antiga também afirma que os divinos desceram e realizaram experimentos biológicos com mamíferos, especialmente macacos. Na verdade, Hanuman, o deus macaco, com Rama, herói do poema épico Ramayana, foi concedido quando o deus Shiva deu o bolo sagrado a Anjan, o macaco. Essa referência óbvia ao experimento genético produziu Hanuman, super macaco herói do épico Ramayana. O Ramayana, um épico hindu sobre os deuses serpentes. Vamos lá. Um dos grandes épicos da Índia, o Ramayana, é a história de Sita, noiva de um príncipe do norte chamado Rama, raptado por Ravan, rei serpente do Ceilão. No mito, Rama persegue o exército de Ravan pela Índia com a ajuda de um exército de macacos sob o comando do macaco general Hanuman. O deus serpente Ravan recua ao seu reino do Ceilão, supostamente a salvo da perseguição do exército de Rama. Mas o ajudante aliado de Rama, Hanuman, constrói uma ponte de pedra sobre o estreito que separa a ilha do continente, permitindo assim ao Rama atravessar e resgatar sua noiva Sita. Ao longo da história, Ravan é descrito em termos bárbaros mais adequados a um réptil do que mamífero, que se alimenta de humanos e bebe o sangue do seu inimigo. Formidável na batalha e quase derrota Rama quando usa sua arma Naga especial, que parece paralisar inimigo e drenar sua força vital. Ceilão, o reino insular de Ravan, era a fortaleza do povo serpente. É descrito como lar dos Nagas em fontes chinesas muito antigas. Numa das primeiras referências literárias ao Ceilão, quando negociou com a China antes da ocupação ariana da Índia, é descrito como terra de estranhas criaturas semelhantes a répteis. Por suas joias e especiarias, a localização conveniente como entreposto tornou-se popular entre mercadores chineses. Farsen, o antigo comerciante peregrino chinês, relatou que originalmente a ilha foi ocupada por nagas, ou divindades serpentes, com quem mercadores de vários países mantinham o comércio. Nagas nunca se mostraram aos forasteiros. Eles simplesmente expõem suas mercadorias preciosas com etiquetas de preço anexadas a eles. Mercadores visitantes faziam suas compras de acordo com o preço e levavam as coisas embora. O Mahabharata, o grande sacrifício da cobra. Outro grande épico da Índia, o Mahabharata, é o mais longo e talvez maior poema épico em qualquer idioma. Muito mais antigo do que o Ramayana, composto por 88 mil versos. O tema principal da história é a rivalidade entre dois ramos da família Kurus. Chamados de Pandavas e Kauravas, lutam numa guerra que culmina na quase destruição de ambos os ramos da família na grande batalha de Kuruksetra. A história começa com o rei Pariksit dos Kauravas, que atira num veado enquanto caçam com arco e flecha. Perseguindo o cervo, pergunta a um asceta se ele viu o cervo ferido. Cumprindo um voto de silêncio, o sábio não respondeu. Isso irritou Pariksit,
Então pegou uma cobra morta e a colocou em volta do pescoço do sábio. O filho da seta Srnaga, ou Srnagar, ficou furioso e lançou uma maldição sobre Pariksit. Assim começou a rixa de sangue entre as duas famílias. Significativamente, um terceiro intervém, zangado com o uso blasfemo de de sua própria espécie. O povo serpente entra na história. Taksaka, o rei do povo serpente, envia cobras que causam a morte de Pariksit. A história da rixa de sangue é na verdade narrada com algo num passado obscuro. Como o antigo reino de Kuros floresceu ao longo do curso superior do Ganges no século 14 e 13 a.C., os eventos podem ter ocorrido no primeiro dia da invasão ariana, quando havia muitas relações sexuais com os Nagas. O Mahabharata realmente começa com o grande sacrifício da cobra do rei Janamejaya, o filho de Pariksit. Enquanto o rei conta a história, realiza a cerimônia para vingar sua morte, sacrifício de cobra chamada Ayayina. As histórias de guerra e outras narrativas são contadas com contos giratórios sobre sacrifícios de longa duração. Seu propósito é aparentemente destruir simbolicamente Nagas, deuses serpentes, que supostamente poderiam assumir a forma de cobra ou humana à vontade. No ritual, o sacerdote invoca os nomes das serpentes enquanto joga cobras vivas no fogo. Astika, o filho do rei serpente Taksaka, intervém e implora a Janamejaya a deixar seus parentes viverem. Na opinião do historiador indiano Kosambi, o próprio Mahabharata não foi tanto relato de grande guerra, mas sim a história do grande sacrifício Yajna. Em outras palavras, é a história das cerimônias simbólicas de propiciar seus ancestrais serpentes e, ao mesmo tempo, expulsá-los de sua herança cultural. Os deuses da serpente voadora na Índia antiga, que podem ser corretamente chamados de dragões e que presumivelmente deram origem a ideias de répteis voadores de fogo, têm um papel ambíguo na mitologia indiana. A relação de amor e ódio também é vista na mitologia egípcia, mas por diferentes razões históricas. Serpente voadora no Egito como bem e mal. Na mitologia egípcia, dragões individuais não vagavam pelos céus como na Europa, Índia e China, mas a serpente voadora frequentemente está presente como símbolo da imortalidade. Mas antigos egípcios tinham abordagem ambivalente em relação à serpente voadora, pois era vista como fonte do bem e do mal, e isso provavelmente se deve a certos eventos históricos singulares. No Reino Antigo e Médio, este último, que terminou por volta de 1450 a.C., a serpente é criatura benevolente e associada aos deuses e à imortalidade, como forma de figura de símbolos egípcios, mas depois, começando com o Novo Reino, em particular 18ª dinastia, tornando-se criatura sinistra e objeto a ser odiado e exorcizado. Aparência. Lâmia é às vezes descrita como tendo a cabeça, tronco e braços de mulheres, mas partes inferiores de cobra. Acredita-se que essa imagem se tornou a mais comum e popular após a publicação de longo poema de tragédia romântica de John Keats, Lâmia, no qual ele a descreve especificamente como tendo corpo de serpente, mas cabeça de mulher, e não descreve como tendo torso ou braços humanos. Outra lenda que descreve simplesmente como mulher com o rosto horrivelmente distorcido. Curiosamente, em alguns relatos, o gênero de Lâmia é ambíguo. Em duas das peças de Aristófanes, ele menciona os testículos de Lâmia como objetos mal cheirosos. Em um antigo bestiário, History of Four-Footed Beasts, de Edward Topsell, publicado em 1607, a lâmia é descrita como tendo a parte superior do corpo de mulher, mas os quartos traseiros de cabra, bem como testículos grandes e sendo coberta inteiramente por escalas.
Para alguns, ela se aparenta com cabelo roxo escuro, preso em uma longa trança e rede e pele branca. Ele usa, ou ela usa, uma armadura dourada e roxa no pescoço que tem roupas com símbolos drapeados, cobrindo seus seios, costas e braços. A metade inferior de sua cauda é verde, o resto é roxa. A ponta de sua cauda tem escamas roxas claras e franzidas. A parte inferior dos seus braços tem escamas franzidas e suas mãos são douradas com garras vermelhas. Logo abaixo dos seios, ela também tem escamas roxas e vermelhas. Para cobrir seus olhos inquietos, Lamia mantém sua venda com os olhos místicos nela. Na realidade, as pessoas muitas vezes são distorcidas por circunstâncias além de seus controles para se tornarem pessoas más, ou pelo menos ter episódios de ser o que outros podem chamar de más. Podemos atacar com dor, vingança, desespero e indignação, dos quais depois podemos nos sentir culpados ou envergonhados. Por um tempo, fomos os monstros com cauda de cobra, causando destruição, talvez prejudicando relacionamentos, ambientes de trabalho ou conexões sociais por meio de explosões emocionais incontroláveis. Você poderia dizer que as emoções negativas são nossos filhos, produzidas por produtos químicos em nosso cérebro. Devorá-los pode ser visto como uma coisa boa, mas caso imaginarmos que o ato de devorar é similar a esse aspecto de nós mesmos, entendendo por que se manifestam e aprendendo a controlá-los melhor. Filhos de Lamia. Quanto aos filhos de Lamia, presumindo que Hera não tenha forçado Lamia a consumi-los, e que na verdade foi o ciúme doentio de Hera que a fez matar os filhos de Lamia, 3 são comumente citados: Scylla, o famoso monstro marinho, que é nomeado como filha de Lamia, embora mais comum na antiguidade afirmar que Scylla era filha de Phorcys. Acheilus era certamente um filho de Lamia e Zeus, e ele cresceu para ser um dos mais belos dos homens mortais, mas Arqueilos tinha tanta consideração por sua aparência que ele desafiou a deusa Afrodite para uma competição. Afrodite ficou tão irritada com a arrogância de Arqueilos que nenhuma competição aconteceu. Em vez disso, a deusa transformou o filho de Lamia em um daimon em forma de tubarão, feio. Dizia-se que a filha de Lamia, para escapar de seu futuro monstruoso, era Aerófila, e esta filha de Lamia e Zeus foi considerada uma das primeiras síbilas de Delfos. Atributos. Eles se alimentam de carne humana e preferem bebês recém-nascidos acima de tudo. Daí a popular frase grega: a criança foi estrangulada pela lâmina. A denotar crianças que morrem ou morreram repentinamente, elas também gostam de homens atraentes. Apuleio fala de 2 lâminas que, esnobadas por um jovem chamado Sócrates, rasgaram seu coração na frente de seus companheiros Aristómenes. Lamia tem algumas habilidades que podem ser úteis aos aliados, mas perigosas aos inimigos. Lamia pode causar músicas com efeitos diferentes sobre iniciados, inimigos e ela mesma. Ela tem uma força física aceitável, totalmente com forças misteriosas, monstruosas. Pode atacar com a cauda, arranhar com garras e morder. Também pode se transformar apenas em diferentes tipos de mulher que atraem homens. Isso segue com os seus olhos místicos. Ela tem olhos místicos do encantamento que ela pode ativá-los. Seu alvo se encantaria e teria a força da sedução. A ponta de sua cauda pode emitir um veneno muito com cheiro refrescante, mas se ingerido envenenará muito e drena sua energia. O único olho que sua máscara também pode dissipar no meio de mana o único olho
de uma máscara também pode disparar um raio de mana. Ela também pode entrar em transformação monstruosa na grande lâmina para acertar um golpe devastador. Como essa mudança aconteceu? Nas primeiras dinastias, a serpente voadora aparece nas paredes dos túmulos dos reis e aqui ela é retirada como uma criatura amigável que carrega o rei nas costas para o céu estelar. É um símbolo do rei sendo carregado pela serpente voadora para a terra da imortalidade, para a terra dos deuses, dos céus. Por volta dessa época, a cobra foi adotada como símbolo da realeza ou divindade e começou a aparecer como Uraeus, a áspide divina aparecendo no cocar dos reis no Egito. O simbolismo alado era muito comum na mitologia egípcia e muitos deuses mostrados como alados, ofuscando todo o simbolismo egípcio. Estava o disco alado flanqueado por serpentes que representavam o deus do sol e sua habilidade de voar. Não há dúvidas de que o final do Império do Meio, a serpente alada, era parte essencial e benéfica da mitologia egípcia, mas algo aconteceu no período de caos que durou centenas de anos após a queda do Reino do Meio e o que o separou do Novo Reino. O Novo Reino foi fundado pelos primeiros reis da 18ª dinastia, que livraram o país dos odiados Hicsos, invasores estrangeiros que ocuparam o Egito por 400 anos e destruíram todos os monumentos e templos da antiga religião. Nesse momento, a serpente assume caráter maligno. Agora se torna objeto maligno a ser exorcizado em rituais, chamados de Apep ou Apop, o grego Apophis. É manifestação dos desprezados bárbaros Hicsos estrangeiros que tanto estragaram a cultura egípcia. Os Hicsos, como vemos, também amalequitas aos hebreus e faziam parte dos Refaim, descendentes dos Nefilim. Apop foi o governante Hicso original e, com descendentes, governou da 14ª e 17ª dinastia. Muitos dos governantes Hicsos adotaram o nome de Apop e, em particular, o último rei também foi chamado de Apop. Apop tornou-se símbolo do povo serpente, Hicsos, amalequitas, que ocuparam a Palestina e invadiram o Egito na época do Êxodo. Apop possuía muitos epítetos e em cerimônias distintas a destruí-lo foi amaldiçoado por vários nomes. O ritual é muito semelhante à cerimônia Yajna dos antigos hindus, que também gritavam vários nomes às cobras quando lançadas no fogo. Amaruca, a terra dos deuses serpentes. Em seu livro Nova Ordem Mundial, o plano antigo das sociedades secretas, William T. Steele mostra que a América foi chamada inicialmente de a Terra das Serpentes Emplumadas, pelos índios do Peru. James Pearce pesquisou um artigo escrito na revista Theosophical Society intitulado Lúcifer, que deu uma visão sobre a palavra América. Ele diz que o deus principal dos índios maias na América Central era Quetzalcoatl, Kukulcán, a serpente emplumada. No Peru, esse deus era chamado de Amaro, e no território conhecido como Amaruca, estados de Pires. Amaruca é trazido literalmente como terra das serpentes emplumadas, página 45, ou variação das grandes serpentes emplumadas. Ele afirma que o nome América foi derivado de Amaruca, em vez do explorador Américo Vespúcio. Isso prova ainda que a adoração à serpente era comum em todas as culturas, não só nas asiáticas, mas também na americana. Nas versões mais prevalentes da história americana, a origem do nome América é atribuída ao explorador italiano Américo Vespúcio, o reptiliano sob os pés de Vespúcio, escalando uma coluna que representa a América. Apenas mais uma coincidência, nada para se preocupar sobre. Esta distorção popular da verdadeira origem do nativo Amaruca pode estar finalmente ganhando mais credibilidade entre os estudiosos para devolver o nome Amaruca ao seu devido lugar. Como exemplo, Machu Picchu está localizada em Amaruca. Descobertas recentes do Peru podem levar a evidências mais conclusivas sobre as relações entre os povos indígenas da América do Norte e do Sul. À medida que as descobertas continuam a desenterrar antigas cidades incas,
escritos pertencentes às origens misteriosas de Amaruca certamente serão encontradas. Vilas e cidades se retiram dos invasores espanhóis que caçavam tesouros depois que conquistadores capturaram e executaram o último líder inca, Tupac Amaru, ou seja, a Serpente Brilhante, em 1572. Algumas das cidades foram redescobertas, mas acredita-se que muitas outras estão escondidas na densa selva. Serpentes emplumadas nas culturas nativas, como referência do seu lar, trouxe o nome de Terra das Serpentes Emplumadas. Precisamos clarear, pois, na verdade, o nome deveria ser interpretado como a Terra das Serpentes Aladas, ou ainda mais direto, a Terra das Serpentes Voadoras, o que significa que essas serpentes tinham a capacidade de voar. É uma analogia fácil com o sol alado egípcio, que por sua vez deriva de culturas anteriores, remontando a primeira civilização da Terra, os Sumérios. Carros voadores e dragões também eram representações comuns em toda a Ásia Antiga, tornando este um fenômeno global. Na verdade, na China, o dragão é um símbolo de autoridade imperial. Conforme a lenda chinesa, ambos primeiros imperadores primogenitores chineses, Yanji e Huangdi, eram intimamente relacionados a Long, ou dragão chinês. Como os chineses consideraram o Huangdi e Yanji como ancestrais, às vezes se referem a si mesmos como descendentes do dragão. Ó dragão! Especialmente os dragões amarelos ou dourados, com 5 garras em cada pé, eram símbolo do imperador em muitas dinastias chinesas. O trono imperial foi chamado de Trono do Dragão. Como podem ver, o símbolo dele aqui, da lâmina, ok? Seu sigilo. Bom, como eu já lhes trouxe uma cultura peculiar, que inclui também na mitologia de Cthulhu, como Pazuzu, deixo claro que a intenção desses vídeos é explorar os ícones abordados em vários livros de magia negra, mas nem todos. A mitologia do livro de Oberon, por exemplo, foi ocultada, pois a maioria dos nomes são exclusivos dessa obra, dificultando muito a exploração em Pactos. Falando em Pactos, convido vocês todos a apreciarem o e-book que eu lancei orientando sobre pactos sexuais com daimons, junto com o pacto de prosperidade com daimons e agora o pacto divinatório com daimons. E essa semana eu vou lançar um outro também sobre os pactos de guerra com daimons. Agora disponíveis da mesma forma que o pacto de prosperidade com daimons, onde em ambos eu menciono o que não está na coleção Grimário Verum Carpinicron, sobre a visão do porquê fazer ou não e quais pactos em quais daimons, ao invés da parte operacional amplamente abordada na coleção. Estão baratinhos, inclusive a obra também lançada em inglês, só no caso da prosperidade, que os outros ainda preciso traduzir. Isso pode servir também aos inúmeros rituais na internet que explicam como fazer, mas sem qualquer orientação sobre quando e detalhes sobre para que usar. Então, nesses e-books estão sugestões quanto aos nomes de daimons usados com maior proveito num tipo de pacto de prosperidade ou sexual do que outro, dentro de cada tema. Isso porque a possibilidade de escolher algumas alternativas pode trazer resultados pelo menos mais rápidos do que outros, porque desde que realizados em as atividades devidamente. E essas dicas também são para quem já faz pactos para prosperidade e para magia sexual e divinatórios e em breve pactos de guerra com daimons. Não são apenas para quem compra ou já tem a coleção Grimário Verum Carpinicron, mas praticantes de pactos de outros métodos também. Como por ser e-book, preferi já lançar e comercializar cada um desses pela Amazon pelo valor de R$3 no caso do Prosperidade. Porém, informo desde já que quando disponibilizado no site poderão emprestar gratuitamente pelo sistema deles chamado Kainon Limited. Como o assunto é sobre e-books, diante da minha antes fraca presença nesse segmento, eu decidi oferecer um e-book sensacional principalmente para iniciantes que podem operar os seus próprios lares com os chamados IMPs. Aliás, este e-book foi a razão da minha pausa na produção de vídeos aqui no YouTube no mês de janeiro de 2022. Esse e-book com algumas informações sobre o curso que eu tive do Frater J.R.R. Abraão em janeiro e outros livros também e cursos que eu já de domínio público na internet, mas que em nenhum eu consegui encontrar sobre o tema de minha obra lançada em português e inglês chamada Imp do Amor, método moderno de operar diabretes. Nessa obra, além de operar para desenvolver o amor próprio, o amor de e para amigos e familiares, também desenvolver a relação amorosa entre com as pessoas pretendidas ou já em relação.
Claro que não poderia esquecer a forma de desfazer-se desses laços em relações prejudiciais aos sentimentos das pessoas. Vamos diferenciar aqui a poligamia nos ritos de poliamor ausentes nessa obra, mas no futuro pretendo lançar quando o pessoal realmente mostrar interesse no assunto. Infelizmente existe ainda um boicote de muitas pessoas que praticam poliamor, mas não o assumem. Então eu vou empurrando com a barriga o prazo para lançar essa obra. São vários ritos detalhados que eu nunca vi antes, com muitas atividades de feitiçaria devidamente orientadas dentro de garrafas. Além do grande conteúdo apresentado sugerido por J.R.R. Abrão em seu curso chamado Familiar, também recebi forte influência das obras do S. Rob, mas definitivamente ampliado enormemente os ritos de um simples pedir e aconteceu. A efetividade dos IMPs, tanto nas minhas obras como nas do S. Rob e no curso do J.R.R. Abrão, são potencializados pelo uso. Isso significa que quanto mais você usar, mais pode dar ao mesmo a todos os ritos da obra do IMP e do amor. Seguem esse paradigma. Aliás, o Abraão, com seu vasto jargão prático, já aceitou ser responsável a fazer entrevistas que possamos fazer aqui nesses vídeos. Então, se você quiser participar também, entre em contato conosco, ou comigo ou com ele. Mas, voltando aos tópicos dos IMPs que eu escrevo sobre o IMP de proteção e estou no final, quer dizer, já lancei pois eu julgo necessidade urgente na histeria construída pela extrema mídia e pessoas irresponsáveis que fazem um trabalho podre a espalhar o caos em consequência. Sim, o caos que me motivou a escrever essa obra, mas literalmente eu não o produzo, apenas escrevo como vítima, tal qual as pessoas leitoras. O mais interessante é que, após familiarizar com a energia que utilizo de base, inclusive com o vídeo aqui no YouTube, que eu já postei, qualquer pessoa ciente daquilo que trabalha para o amor pode utilizar. Então, tanto os e-books dos IMPs como os dos pactos aqui declarados são alugados gratuitamente no recurso da Amazon chamado Kindle Unlimited. Claro, para assinar esse serviço da Amazon você paga R$19,90 por mês, mas pode baixar centenas de livros ou mais, além dos e-books que eu lancei, desde que guarde na tua carteira Kindle Unlimited da Amazon. Agora 20 livros no máximo e devolve para alugar ou emprestar, caso prefira definir um novo e-book. Ou depois pode voltar a ter o limite de apenas 10 livros como antes. Ao chegar nesses limites, precisa devolver um livro para alugar outro novo. Novamente, é você que assiste esses vídeos e, independente do qual longo é esse período do teu apoio, agora que meus livros dessa coleção já estão disponíveis, oriento-lhe desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias facilmente adaptáveis a cada um dos daimons do primeiro volume chamado Introdução, para podermos fazer nessas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo. Ao mesmo tempo, para termos maior facilidade para enxergarmos as nossas metas sem a obrigatoriedade de atuar exclusivamente por pactos, ainda que essa opção esteja declarada na obra. Depois, nos outros volumes, as informações separadas nos 3 segmentos focados em cada daimon e seus servidores, caso tenham, alta hierarquia, baixa hierarquia e o último, que é esquecidos. Assim como a maioria dos livros por mim publicados sobre a prática da magia, esses são para que vocês as pratiquem, vocês as façam. A coleção Grimário Vero Carpinico, publicada por mim enquanto impresso e disponível na editora Boc 2, com a vantagem de poderem acompanhar o processo da impressão em vídeo de cada obra. Isso mesmo, o livro chega virgem para você. Sem a possibilidade de transmissão de vírus, bactérias ou demais problemas que o manuseio coletivo em livrarias infelizmente oferece. A segunda edição do livro, agora numa coleção inovadora, também tem capa dura para baratear o preço dos livros, mas tem 4 volumes muito mais completos e modernizados que servem para neófitos, iniciantes, praticantes também mestres, com informações realmente atualizadas para a operação da demonologia não encontradas em conjunto no mundo todo. Isso posso afirmar com segurança. Vocês também podem adquirir pela Amazon, pela estante virtual, pela Submarino, pela Americanas, pelo Shoptime, pela Magalu ou outras livrarias online que possuam promoções e vantagens no preço final. Aliás, caso eu não mencionei a sua livraria que disponibiliza a venda dessas obras, avisa nos comentários aqui para que eu possa lhes divulgar. Mas, voltando a esses 4 volumes de agora, a coleção Grimário Vero Carpiniculum, eles têm tamanho A4 de 297 por 210mm. O total do primeiro volume ultrapassa 650 páginas. No segundo volume ultrapassa também 650 páginas. E o total do quarto volume ultrapassa 640 páginas. Na coleção há variedade de daimons, além dessas que passam nos vídeos em apenas uma das maiores do mundo, com atividades práticas e nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias, ou seja, verdadeiro Grimário de fato,
que nos passa informações muito amplas. Entendam que, apesar de salgado o preço, ao receberem cada um dos volumes entenderão que são baratos pelo que cada um deles vale. É isso aí, pessoal. Espero que agradeço o apoio enorme de todos e todas me oferecendo assistindo este e os outros vídeos, pois me auxiliam a desenvolver mais livros e também outros novos vídeos com muitas informações inéditas aqui no Brasil, da língua portuguesa, quando falo mais da prática do que outros livros, além das bibliografias. Novamente agradeço às pessoas patrocinadoras que compram meus vários livros em volume cada vez maior e também simpatizantes das práticas sob minha orientação ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços, agora que acabei a coleção, poderei lhes atender com maior dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp no número apresentado na descrição desse vídeo. Eu sou e continuo aberto sempre a aprender mais, inclusive também com vossas críticas nos comentários abaixo, pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembre-se, sou o eterno aprendiz e claro que sempre gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos e dicas sobre o que eu falei e deixei de falar, ok? Aí embaixo, tequem seus comentários para que tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda e também aprenda com vocês, ou apenas deixe like de apreciação. É isso, pessoal. Ok, obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração. Fui!